Gente, nós temos aqui três coisas fundamentais. Primeiro, as pessoas que serão atendidas aqui, que é o número um, que a gente mais precisa se preocupar. Segundo, a estrutura, vocês estão vendo, um prédio que foi construído especificamente para isso, com ar-condicionado, com equipamentos. Mas o terceiro, que também é fundamental, que são as pessoas que vão trabalhar aqui. 57 profissionais que vão trabalhar aqui, liderados pela Érica, que vão cuidar das pessoas, da reabilitação das pessoas, com foco, vai cuidar de todos de reabilitação, mas com foco nas crianças autistas. Essa de número 6, nós temos agora 35 centros especializados em reabilitação, entregamos 6, reformamos 3, temos mais outros para fazer a entrega futura, um equipamento muito bem equipado. É o primeiro, como falou o Zamarco aqui, com um foco para as crianças autistas. Essa região é a região que tem o maior número de crianças autistas da cidade, né, Zamarco? A gente já vai estar inaugurando, dia 2 de abril, o nosso grande centro TEA, nosso centro para as pessoas do transtorno do espectro autista, uma área de 5 mil metros quadrados. Convido vocês a estarem lá com a gente. Vai ser muito bacana, o atendimento é muito legal, né, Silvia, que a gente vai estar desenvolvendo, não só para as pessoas com transtorno do espectro autista, mas também para os seus familiares, para as mamães, para os papais, para os vovôs, cuidar de quem cuida das nossas crianças autistas. Esse centro TEA será para a criança, para os jovens, para os idosos, para todos autistas, mas ressaltando também para os seus familiares. E a gente vai ter aqui na região, né, logo aí, o nosso Paulistão da Saúde, teremos nosso centro TEA aqui da Zona Sul também. Nós temos esse compromisso de poder, nesses próximos 4 anos, fazer esse atendimento muito especial para as pessoas com deficiência, para as pessoas autistas, para esse público que carece de uma atenção muito grande nossa e está tendo e continuará tendo, não tenho dúvida nenhuma. É um compromisso nosso. Como também a gente vai ter, em cada região da cidade, a nossa Mãe Paulistana PCD, são casas para as mães de crianças PCD, a gente vai ter um em cada região. A gente já tem o próximo, onde é que vai ser o primeiro? Primeiro vai ser em Itaquera, a próxima estação de Itaquera. Como a gente vai ter também toda a região, falou de Itaquera, eu lembrei que a gente fez a primeira casa de exames da mulher da cidade, já inaugurada em Itaquera. Vamos ter a casa de exame da mulher em cada região da cidade. Por quê? Porque a gente está cuidando da saúde das pessoas, porque a gente cuidou da saúde financeira da cidade. Queria compartilhar com vocês, a gente teve aqui nessa construção, uma parte dos recursos foi destinado do Conselho Participativo. Por quê? Porque o nosso governo, como bem falou o Isaac aqui, é um governo participativo, um governo que escuta toda a sociedade, e nós destinamos 6 milhões de reais por ano, né? No ano passado também 6 milhões, para cada subprefeitura, são 32, para que o Conselho Participativo, que são representantes eleitos da sociedade, defina onde esse recurso vai ser aplicado. E o Conselho Participativo, vivendo no território, dialogando com a sociedade, define as prioridades, e uma parte do recurso foi para fazer a construção desse prédio. E aí entra outra questão fundamental, que é o custeio. Só aqui, nessa unidade, nosso custeio mensal é de R$ 773 mil. Só aqui, R$ 773 mil. E por que eu estou, em toda inauguração, falando, olha, esse prédio custou tanto, vai custar tanto por mês? Porque a gente precisa ter essa consciência da responsabilidade fiscal, da gestão responsável, de cuidar bem do recurso público, de fazer mais com menos, de poder cuidar dos espaços. Tem sido uma luta nossa, né? Eu queria aproveitar aqui esse momento e pedir para vocês, com relação à questão do descarte irregular de lixo. Quando vocês verem alguém, um caminhão jogando lixo na rua, alguma pessoa, filma com o celular, manda para a gente. Se filmar a placa do carro, a gente vai fazer uma multa de R$ 25 mil. A gente precisa ser combativo, porque isso é um dinheiro absurdo. São milhões e milhões e milhões de dinheiro que a gente gasta, que poderia ser investido aonde? Em mais centros de reabilitação, em mais saúde, em mais educação. Então, o desperdício de dinheiro é algo que é muito ruim, né? Então, eu agradeço de vocês terem me reconduzido para mais 4 anos da cidade, para a gente poder continuar avançando, continuar fazendo essas ações. E aqui, né, eu queria aproveitar aqui compartilhar com vocês, no nosso centro de reabilitação, especializado em reabilitação 2, que chama-se Girassol, a gente vai ter aqui os serviços de fisiatria, fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia, neurologia, enfermagem, serviço social, terapia ocupacional. Nós vamos ter uma capacidade aqui para fazer 3.240 procedimentos por mês, como eu já falei, 57 profissionais. Nós vamos ter aqui
e a Érica falava bem, neuropediatra, né, porque a gente vai atender as crianças com autismo, então, com neuropediatra aqui é fundamental para poder fazer o atendimento. Então, todos os profissionais necessários para poder dar um atendimento de muita qualidade, que é no padrão São Paulo. Eu fico muito chateado com padrão Estados Unidos, padrão Europa. Não, padrão São Paulo. A gente, às vezes, não dá valor no que a gente tem. O que a gente tem de programa de segurança alimentar não tem em nenhuma cidade do Brasil e do mundo. Nós temos o maior programa de segurança alimentar do Brasil. O governo federal não faz a dimensão do nosso programa de segurança alimentar. O nosso atendimento da saúde, né, o quanto a gente tem investido da saúde, a cada ano o governo federal repassa menos valor. Antes repassava 25% do valor do orçamento da saúde, hoje só 14%. E a gente elevou de 10 para 22 bilhões o orçamento da saúde, e o governo federal mandando menos recursos. Na educação, a gente tem vaga de creche para todas as crianças e período integral. Tem muita coisa para fazer? Tem muita coisa para fazer. É lógico. Está todo mundo vendo que tem muita coisa para fazer. Mas a gente já avançou bastante, e a gente vai continuar avançando, porque a gente vai continuar acordando cedo, falando todo dia, cada um de nós. Zeca, você já deve ter escutado. Todos nós temos um compromisso. Acordar cedo e falar o que eu vou fazer hoje para melhorar a qualidade de vida das pessoas. E nesse trabalho, né, junto com nossos vereadores, com nossos deputados, com a nossa equipe, com vocês, a gente vai tornando a nossa cidade cada dia melhor, cuidando das pessoas, dando oportunidade, chegando nesse recorde importante, que é o menor índice de desemprego desde a série histórica, estamos com 5,8%, dando oportunidade para as pessoas, agindo com coragem, né, aquela situação. Hoje inauguramos aqui um centro especializado em reabilitação. Vocês sabem que dos nossos 35, hoje nós temos quase 300 que estão utilizando os centros especializados em reabilitação, que sofreram acidente de moto, por isso aquela luta, para que não tenham as motos sendo utilizadas para transporte de passageiro, porque é arriscado. Morreram 483 pessoas de acidente de moto no ano passado. Hoje, vou voltar a falar, nos nossos centros de reabilitação, 300 estão fazendo a sua reabilitação porque perderam parte dos movimentos de acidente de moto. Então, são acidentes, são mortes. Não tem condições no trânsito de São Paulo ter o transporte de passageiro em moto. Não tem condições. Por isso, essa luta. A luta do Smart Sampa. E agora vieram a tal das defensoras, que defende o quê? 3 defensoras que não podem usar o Smart Sampa no Carnaval. E o Carnaval está fazendo o quê? Como aconteceu na semana passada, um traficante da Bahia andando no Carnaval, se não fosse as câmeras do Smart Sampa, ninguém ia pegar ele. Ia estar lá cometendo crime, né, livre, devendo para a justiça, com mandato de prisão expedido, e o Smart Sampa reconheceu e o levou para a cadeia. Como a gente fez o reconhecimento facial de pessoas que estavam desaparecidas e puderam se reencontrar com a sua família, como a gente apresentou os dados ontem, 719 foragidos que foram identificados pelas câmaras de Smart Sampa, foram presos pela Guarda Municipal e estão na cadeia. São homicidas, estupradores. Você vê um que estuprou 17 mulheres, gente, um que estuprou uma menina de 12 anos. Nós não queremos isso, nós queremos essas pessoas presas, nós queremos ter a liberdade de poder andar com tranquilidade na rua. E é a tecnologia que tem possibilitado que a gente faça isso. E aí vem essas 3 defensoras dizer que não pode usar o Smart Sampa. São defensoras de bandidos, são defensoras da desordem, são pessoas que ganham dinheiro público para fazer um desserviço desse, que é uma vergonha. Que é uma vergonha. Não tenho dúvida que eu tenho certeza que eu vou continuar agindo com o apoio de vocês para que a gente possa ter uma cidade cada dia mais segura, que cuide das pessoas, fazendo os enfrentamentos que tenho que fazer, evidentemente, na posição que me cabe de ser o prefeito da maior cidade da América Latina, né? Posições firmes e defendendo o interesse da cidade. E assim que a gente vai fazendo, ampliando nossa rede municipal, ampliando a nossa rede de educação e, enfim, fazendo com que a nossa cidade se torne cada dia melhor. Fico bem feliz de estar inaugurando aqui mais um 6º equipamento, chegamos a 35, Centro Especializado em Reabilitação, né? Parabenizar a Érica, em nome dela, todos os 57 colaboradores que vão trabalhar aqui cuidando das pessoas, e agradecer a vocês, e vamos gostar, amar a nossa cidade, né? A gente precisa cuidar da nossa casa maior. A gente tem a nossa casa, não tem? Que a gente tem a nossa chave, nossa sala, nosso banheiro, a nossa cozinha. E nós temos a nossa casa maior, que é a nossa cidade. A gente precisa cuidar da nossa casa maior. A gente precisa cuidar das nossas praças, das crianças, dos idosos, todo mundo com esse espírito do cuidar,
de a gente poder ter solidariedade, trabalhando bastante, trazendo resultado. Então, está inaugurado nosso centro especializado em reabilitação, com a Érica Lavoura, do nosso SER Girassol. Sucesso, um abraço. Bom dia. Hoje nós entregamos mais um centro especializado em reabilitação aqui no Campo Limpo. Esse é o de número 35 da cidade, é o 6º que eu entrego. Esse centro especializado em reabilitação, ele tem um diferencial dos demais 34, porque ele tem um foco para as crianças com transtorno de espectro autista, para os autistas. A gente vai ter aqui neuropediatra e toda uma infraestrutura de equipamentos, do espaço e de profissionais para atender essas pessoas. A gente fica bastante orgulhoso de poder estar avançando nessas ações de ampliação dos serviços de centro de reabilitação pela cidade e que hoje, como eu disse, é entregue aqui o de número 35 na região do Campo Limpo, com um investimento que a gente teve aqui de R$284 mil e um custeio que a gente terá de R$773 mil por mês, com 57 profissionais atuando nesse centro de reabilitação aqui no Campo Limpo. Nós vamos ter aqui os serviços de fisiatria, fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia, neurologia, enfermagem, serviço social, terapia ocupacional, enfim, todos os profissionais e os serviços à disposição da população aqui de Campo Limpo. Perfeito. Eu gostaria de fazer uma pergunta, porque eu sei que o senhor é atento a tudo que acontece na prefeitura, além do que se faz aqui na inauguração. A Urbia, que é a concessionária que administra o Parque Ibirapuera, disse que não vai acatar a sugestão da prefeitura em suspender aquelas taxas de orientação de treino. O que o senhor responde para eles? Olha, a gente tem uma concessão lá do Ibirapuera e, independente da área de concessão, até alguns espaços que a gente tem que não são concessionados, existe uma contribuição, às vezes, das pessoas para poder só manter ali as pessoas funcionando, a limpeza, né? Não é algo que tem uma exploração comercial, mas sim um valor para a contribuição da taxa com relação à manutenção do espaço e dos profissionais. Então, evidentemente, a prefeitura vai estar acompanhando para que seja feito dentro desse contexto, né, possa ter até ali uma taxa, mas para que não seja nada fora das condições das pessoas poderem utilizar. Mas a gente sempre tem um contato muito bom lá com a concessionária, com a Orbia, eles têm feito um bom trabalho, a avaliação da pesquisa demonstra que mais de 90% dos usuários do Parque Ibirapuera consideram o parque como ótimo ou bom, né? Tem uma aprovação bastante importante do parque, eles estão investindo bastante. Acho que é isso, é poder dialogar e manter os serviços funcionando sem, evidentemente, permitir qualquer tipo de exploração, né? Mas assim, algo dentro do razoável, me parece que é possível, e a Secretaria do Verde e Meio Ambiente, que é a secretaria que tem o controle do contrato de gestão lá do parque, tem dialogado com a gente vai continuar acompanhando e monitorando. Prefeito, no teclado de ônibus do senhor a gente fez 13 pedidos de entrevista do SP Trans e eles sequer responderam. Apesar das multas aplicadas no ano passado às empresas pela SP Trans, em janeiro desse ano metade das empresas não cumpriram todas as viagens programadas. O número de ônibus quebrados também, apesar das multas, está muito alto. Onde que a SP Trans está falhando, na visão do senhor, nessa operação do sistema de ônibus na cidade? Olha, a SP Trans está fazendo o papel dela. No ano passado foram 311 mil multas. Só em janeiro nós aplicamos 25 mil multas, né? Tem sido automática, porque todos os ônibus ele tem ali um dispositivo de GPS que, se ele não cumprir o horário, essa multa ela já é emitida automaticamente. A gente, ontem mesmo eu estava conversando com o Vitor, novo presidente da SP Trans, ele me relatando a dificuldade com duas empresas em especial, a Transunião e a A2, que estão com um número de ônibus insuficientes. A gente vai estar autuando, multando, existe um contrato e o contrato prevê obrigações e responsabilidades. Independente das multas, esse processo está caminhando, a gente está monitorando. Se uma empresa não tiver condições de atender bem a população, a gente vai, evidentemente, fazer o remanejamento, como já fizemos, como, por exemplo, já teve casos da Upbus lá atrás, que a gente tirou 2 linhas e passou para outra empresa. Então, a minha orientação, tanto ao secretário Celso como ao presidente da SP Trans, o Vitor, é de que sejam
rigorosos nessa situação. Se a empresa realmente não tiver a quantidade de ônibus suficiente, que a gente passe essas linhas para outras empresas. Vocês vão poder observar aí nos próximos dias uma ação bastante contundente por parte da SP Trans, por parte da Prefeitura de São Paulo, para garantir o que está previsto em contrato, que é a obrigação das empresas. Então elas têm essa obrigação de cumprir o contrato e que a Prefeitura não vai de forma nenhuma admitir esse descumprimento. A gente vai ter uma melhora quando estiver pronto o nosso sistema de informatização. Aí eu faço uma meia-culpa, eu reconheço de que a gente atrasou para poder implantar esse sistema, que vai nos dar uma condição tecnológica melhor de controle com relação à questão de terminais com bastante pessoas, bastante passageiros, mandar mais ônibus, terminais com menor número de passageiros, menos ônibus, colocar os ônibus nas linhas onde tem mais gente no ponto, ou seja, utilizar a inteligência artificial para poder melhorar o sistema, mas já está contratado, né? Reconheço, faço a meia-culpa que demorou, mas está contratado. A gente tem um prazo até junho do ano que vem para poder estar 100% em funcionamento esse sistema. Mas a gente tinha um sistema na prefeitura quase que inteira, com pouca tecnologia, né? Então a gente já está agora focando muito nessa questão tecnológica, de utilizar os BIs, de utilizar de tecnologia. Uma expectativa muito grande agora com o novo presidente que eu nomeei para a Prodan, né, o Francisco Forbes, que é um cara da área de tecnologia, na área de startup, que vai poder nos trazer aí um fomento grande da utilização tecnológica para a cidade, e que fica aqui o meu compromisso, né? O meu compromisso. Nós vamos ser implacáveis. Se a empresa não tiver, a gente vai tirar a linha. Se a empresa não atender, nós vamos multar. Se a empresa não tiver condições de operar, nós vamos tirar. Nós seremos implacáveis. A gente constituiu um grupo lá de acompanhamento, porque o serviço de transporte, apesar de ter uma avaliação até que positiva comparada com os outros municípios, pela sua frota, ar-condicionado, ônibus novos, né, a gente ainda tem muita coisa para avançar, para poder dar para o cidadão um transporte melhor, e a Prefeitura vai atuar com certeza absoluta. O senhor disse ar-condicionado, no plano de metas da gestão anterior do senhor garantia implantar 100% na frota. Isso no plano já revisado. Hoje ainda 2.135 ônibus não tem ar. A gente usa uma câmera térmica, dentro de alguns desses ônibus a temperatura chega a 60 graus. Isso eu diria para os passageiros que têm que usar esses ônibus todos os dias na cidade mais rica do país. Olha, a gente tem, na verdade, 93% dos nossos ônibus tem o serviço de ar-condicionado, né? Não tem frota no Brasil que tenha esse indicativo. 93% com ar-condicionado, 85% com USB. O nosso contrato prevê ônibus com no máximo 10 anos de vida, né? É um dos contratos mais rígidos de todo o país. Tem algumas pequeníssimas exceções, que são esses ônibus que a gente precisa trocar por ônibus elétrico. Então a gente está autorizando uma pequena prorrogação, mas para que essa substituição não seja por ônibus elétrico e ele fique mais 10 anos o ônibus a diesel, então fazer a troca por elétrico, dependendo aí da questão da infraestrutura da Enel e da fornecimento da indústria para ônibus elétricos, né, porque o recurso a gente já disponibilizou para as concessionárias fazerem as aquisições, mas se tem ainda algum ônibus fora isso, a gente já há de considerar que o caminho está sendo traçado para que a gente atinja rapidamente os 100%. Todos os ônibus que vão ingressar na nossa frota agora, lembrando que a gente troca em torno de 1.000 ônibus por ano, né, porque como a gente vai trocando de 10 em 10 anos, em torno de 1.000 e poucos por ano a gente vai trocando, está entrando ônibus na frota, que são ônibus elétricos, novos, com ar-condicionado, com USB, enfim, com um nível tecnológico da forma como a população precisa, e a gente exige que vai ser colocado à disposição da população. Só uma última pergunta, prefeito. O senhor falou do presidente da SP Trans. Diante de todos esses desafios da SP Trans, de ter a cidade um dos maiores sistemas de ônibus do mundo, o senhor nomeou um delegado da Polícia Civil para cuidar da área de transporte. O senhor acredita que ele tem ali a expertise necessária para comandar a SP Trans? Tem expertise. O Dr. Vitor, além de ser um delegado, um dos melhores avaliados na academia de polícia quando ingressou, ele é professor, conhece muito da área de tecnologia, tem aquilo que eu preciso para esse setor e para todos os setores, que é energia, coragem e vontade. Energia, coragem e vontade. Porque é fundamental colocar aqui, Felipe, que a Prefeitura está disponibilizando todas as ferramentas para que a gente possa ter as concessionárias operando bem, né? Eu não atraso nenhum valor com relação ao subsídio, a gente tem mantido em dia todas as nossas contas. Então o que precisa
e a gente já tem tido, mas em algumas questões pontuais precisa melhorar, como a Transunião e como a A2, por exemplo, precisa melhorar, mas a Prefeitura tem feito a sua parte. Então, a gente tem muita tranquilidade para estar cobrando que eles possam fazer o atendimento aquilo que está previsto em contrato. Então, o Vitor está fazendo um bom trabalho. Agora, evidentemente, ele, como qualquer funcionário da Prefeitura, que não vem atender aquilo que eu tenho como meta, eu substituo, né? Até agora ele tem se demonstrado uma pessoa bastante eficiente, mas ele, como qualquer um, se não atingir aquilo que eu tenho colocado, que eu tenho preconizado com a qualidade do serviço prestado, a gente substitui.